Nenhum outro rei poderia dominar o cavalo de guerra ou silenciar a ira do valente montado no lombo de um jumentinho. Nenhum outro rei poderia quebrar o domínio das trevas, a tirania do mal, com um reinado de graça e um reino de paz. Nenhum outro rei poderia dar sua vida pela redenção de rebeldes, sua riqueza para acolher os excluídos. Jesus é este rei, o Rei da Glória, Filho do Deus vivo. Não apenas um outro rei, não apenas um outro profeta, não apenas um outro professor. Ele é aquele por quem o mundo esperava, aquele que nos livraria do cativeiro, o filho de Davi e a semente de Abraão. Ele é o propósito da lei de Moisés, Yahvé encarnado. Ele é aquele a estabelecer o reino e o domínio de Deus, a curar os doentes, dar vista aos cegos, liberdade aos prisioneiros e a proclamar as boas novas aos pobres. Este Jesus foi o Criador que veio ao mundo e o início de uma nova criação. Ele encarnou a aliança, cumpriu os mandamentos e reverteu a maldição. Este Jesus é o Cristo que Deus falou à serpente, aquele prefigurado a Noé no dilúvio, aquele prometido a Abraão, aquele garantido a Moisés antes de sua morte, aquele prometido a Davi durante seu reinado, aquele revelado a Isaías como o servo sofredor, aquele anunciado pelos profetas, cujo caminho foi preparado por João Batista. Ele é o Filho do Deus Pai, o Salvador do mundo e substituto pelos nossos pecados. Mais amoroso, mais santo e mais maravilhosamente atemorizante do que nós jamais poderíamos imaginar. Ele é nosso Jesus e não há nenhum outro rei como ele. Ele é nosso Deus, nossa glória e nosso Salvador vitorioso. Não há outro rei como ele. Não há outro rei. O povo de Israel vivia tranquilo no Egito, até que o faraó decidiu prender eles e fez deles escravos. Eles tiveram que trabalhar muito, quebrando pedra sem parar. Eles apanhavam e eram maltratados. Eles oraram para Deus e Deus mandou Moisés para libertar o povo. Moisés chegou diante do faraó e disse: deixa o povo de Israel ir embora. É Deus que está mandando. Mas o faraó não deixou. Ele era muito mau. O seu coração era duro como uma pedra. Então Deus mandou um monte de pragas para castigar o Egito. Foram sapos, piolhos, chuva de pedra, escuridão e um monte de castigo. Mas mesmo assim o faraó não deixava o povo ir. Então Deus deu uma ordem para o seu povo. Naquela noite eles deveriam se juntar para jantarem junto com sua família. Mas antes deles tinham que passar o sangue de um cordeiro em cima da porta da casa. Quem estivesse sangue na porta estaria protegido. Quem não tivesse, ia ser bem ruim. Naquela noite, o povo de Deus obedeceu, tiveram no rio, cada um com a sua família. Mas todos com o sangue do cordeiro sobre as portas. Eles não sofreram nada de mal, mas o povo do Egito foi castigado por Deus. Todos os filhos mais velhos morreram naquela noite. Em toda a casa que não havia sangue, havia morte. Mas aonde havia sangue, havia vida. Esse foi o sinal de Deus para o seu povo. Só o sangue do cordeiro vai salvar da morte.
crepúsculo da tarde, Ele vem pra nos libertar. Como escravo será livre, nenhum choro se ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz nele ouvir. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Na cruz o sangue está, é sexta-feira à tarde. Ele veio pra nos salvar. Esmagado o filho foi, Cristo está crucificado. Morreu em nosso lugar, sua vida derramou nenhuma condenação há. Na montanha da caveira, ao nosso lado, Deus está. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Pra nos dar tua doce graça, nos trouxe a redenção. Não há mais razão pra chorar. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus tirou seu povo do Egito e eles foram caminhando até a terra prometida. Eles tiveram que passar um deserto muito quente para chegar lá. Mas no meio do caminho, Faraó se arrependeu de deixar o povo ir embora. Então ele chamou seu exército, foi atrás do povo de Israel para prender eles de novo. Como o povo viu o Faraó, eles ficaram com muito medo. Eles tentaram correr, mas eles chegaram na frente de um mar. Eles estavam encurralados, não tinha como eles escaparem. Mas Deus pagou cuidar deles. Moisés estendeu o cajado e o mar se abriu pelo meio. O povo atravessou no meio do mar como se fosse terra seca. Faraó viu o povo atravessando e também achou que poderia atravessar. Moisés estendeu seu cajado de novo e o mar se fechou, engolindo o Faraó e o seu exército. Ele continuou caminhando pelo deserto. Estava bem quente, mas Deus cuidava dele a cada minuto. Quando finalmente chegaram perto da terra prometida, Moisés mandou 2 homens para investigar a terra. Eles foram ver se ela era boa mesmo como Deus tinha falado. Os homens demoraram 40 dias e voltaram com a notícia. Eles falaram que a terra era
muito bom, só que tinha gigantes lá. Eles ficavam com muito medo deles. Josué e Caleb queriam entrar na terra como Deus mandou, mas o povo de Deus estava com muito medo. Por causa disso, desobedeceram a Deus e não entraram na terra prometida. Então Deus levou eles de volta para o deserto e fizeram aquele povo caminhar por 40 anos. Eles tiveram que caminhar até que ficassem bem velhinhos. Nenhuma daquelas pessoas que não obedeceu entrou na terra prometida. Mas muito tempo depois vem Jesus. Ele era perfeito e nunca desobedeceu a Deus. Ele também caminhou por 40 dias no deserto igual o povo de Israel. Mas no final, o diabo também tentou fazer eles desobedecer como o povo de Israel. Mas Jesus não desobedeceu a Deus. Ele foi fiel até o fim. Ele nunca venceu a tentação e venceu o diabo. E por isso ele reina pela terra e pelo céu para sempre. Para sempre! Para sempre! Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu pra sempre.
honra, glória, força e poder. 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 Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu pra sempre. As pessoas gostavam muito de Jesus, mas sempre onde ele ia tinha uma multidão de gente cercando ele. Um dia, ele estava passando por um lugar e muita gente queria ficar perto dele. As pessoas apertavam ele, empurravam e estava uma bagunça. Uma mulher que estava muito doente queria falar com Jesus. Ela acreditava que ele poderia curar ela, mas ela não conseguia chegar perto dele por causa da multidão. Então ela pensou, se eu tocar só na barra da roupa dele, eu sei que serei curada. Ela foi rastejando no meio da multidão. Ela conseguiu se aproximar e ela conseguiu tocar na barra da roupa de Jesus. Neste momento, Jesus parou. Ele sentiu que alguém tocou nele, pois saiu o poder dele. Ele perguntou quem tinha tocado nele. A mulher, com muito medo, disse: "Fui eu, Senhor, fui eu que te tocou." Jesus chegou perto dela e Jesus disse: "Não tenha medo, sua fé te salvou." Jesus mostrou que ninguém precisa ter medo de ir até ele. Ele mostrou que ele sempre enxerga quem toca nele com fé. Se eu apenas tocar em suas vestes, eu serei curada. Eu preciso tocá-lo. Como eu amo os momentos que eu passo contigo, onde encontro a paz que a tua palavra me traz. Para ti estou atento, permaneço ouvindo, aqui quero estar. E Deus, meu coração quer mais de ti. Faz algo novo em mim, eu me entrego a ti. E meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor.
ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração pra ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração pra ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração pra ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti o meu coração e os meus dedos fundirão. O teu toque é tudo que eu fui curada! Eu fui curada! Ele me curou! Ele me curou! Eu fui curada! Eu fui curada! Jesus fazia um monte de milagres quando ele passava. Todo mundo que era doente e chegava perto dele era curado. Jesus curou cegos. Ele curou surdos. Ele curou leprosos. Ele até ressuscitou pessoas que tinham morrido. Ele curou e libertou todos que ele encontrava. Tudo isso porque ele nos ama.
seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. De mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Oh
homem bom. Ele não era só um professor, mas também não era só um profeta. Ele é o Filho de Deus. Algumas pessoas seguiam ele pela curiosidade para ver os milagres que ele fazia. Outros seguiam ele porque precisavam de alguma coisa. Mas algumas pessoas o amavam de verdade. Algumas pessoas sentiam o amor dele e isso fazia elas mudar de vida. Elas enxergavam Deus e Jesus e também viam Deus enxergando elas. Elas conheciam Jesus como Senhor. Algumas pessoas ficaram tão felizes com Jesus que queriam estar presente para Ele. Mas o que a gente poderia dar de presente para Deus? O que dá de presente? Deus criou todas as coisas. Como podemos expressar nossa gratidão com Deus que ama nós tanto? Como agradecer ao Deus que nos deu tudo? Só tem um jeito de fazer isso. Entregar o que nós temos de mais precioso. Com todo o nosso coração. Com toda a nossa alma. Com todo o nosso entendimento. E com toda a nossa emoção. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos seus pés. Seja
eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Oh Jesus, eu te entrego tudo que há em mim, eu te entrego tudo que existe em mim, eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim, eu te entrego tudo que existe em mim, eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Mesmo Jesus fazendo tantas coisas boas, algumas pessoas não gostavam dele. Os fariseus tinham raiva porque eles exploravam o povo e Jesus era contra isso. Por isso queriam matar Jesus de qualquer jeito. Então eles bolaram um plano. Vamos fazer uma armadilha para Jesus e ver o que ele faz. Eles levaram diante dele uma mulher que tinha traído seu marido. Segundo a lei dos judeus, essa mulher deveria ser apedrejada. O plano do fariseu era assim. Se Jesus falasse a favor da mulher, ele estaria quebrando a lei de Moisés. Se ele mandasse apedrejá-la, ele estaria se contradizendo, pois ele mandou perdoar as ofensas uns dos outros. Era uma armadilha de primeira. Mas Jesus era muito mais sábio que todos os fariseus juntos. Enquanto eles gritavam cheios de raiva, Jesus estava quietinho lá escrevendo com o dedo na areia. Os fariseus só acreditavam na lei que era escrita pelos dedos de Deus na tábua de pedra. Mas agora o dedo de Deus estava escrevendo um novo mandamento no chão, onde todo mundo pudesse ver. E quando finalmente Jesus se levantou, ele falou uma coisa que ninguém esperava. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Isso bateu forte no peito deles. Porque todo mundo tem pecado. Eu tenho, você tem, meu pai e minha mãe também têm. Então entenderam uma lição que Jesus já tinha falado para ele. Se eles condenassem essa mulher pelos pecados dela, Deus também condenaria eles pelos pecados deles. Então eles ficaram com muita vergonha e soltaram as pedras e foram embora um por um. Até que ficou só Jesus e a mulher. Jesus pergunta: mulher, onde estão seus acusadores? A mulher responde: eles foram embora, meu senhor. Jesus pergunta: ninguém mais te acusa? E ela responde: ninguém.
Então Jesus disse: eu também não te acuso. Vai em paz e não peques mais. Jesus mostra que ele é Deus, porque só Deus pode perdoar os pecados. Só Deus pode nos ajudar para não pecar mais. E só Deus teria tanto amor assim pela uma simples pecadora. O mesmo amor que ele tem por mim e por você. Deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se nos olhos deles condenação, na boca deles uma sentença, morte. Eles conheciam a lei, eles conheciam o meu pecado, mas enquanto a multidão gritava, ele permaneceu em silêncio. E quando ele me olhou, não havia em seus olhos condenação, havia graça. Eles viram uma pecadora, ele viu uma
uma vida que ainda podia ser restaurada. Eles trouxeram pedras, Ele trouxe perdão. Eles trouxeram morte, Ele trouxe misericórdia. Quem é esse? Quem é esse que silencia a acusação, que levanta o caído, que oferece vida no lugar da morte? Jesus. O nome dele é Jesus. Aquele que transformou a minha vergonha em perdão, a minha sentença de morte em vida e o meu passado em testemunho. Jesus. Ele é o santo que toca o impuro, o justo que carrega a culpa do culpado, o cordeiro que toma o lugar do condenado. Eu só tinha os meus pecados para oferecer, mas ainda assim Ele me amou. O único que poderia me condenar me perdoou e me amou. E quando alguém encontra esse amor, quando alguém encontra esse amor, não há nada que ocupe o lugar dele em seu coração. Eu encontrei esse amor e eu não troco por nada. Eu não te troco por nada, Jesus. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma estava e nada me confessava. A sua presença me fortaleceu. Minha vida foi Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida glorificou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida glorificou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. E a minha alma buscava e nada me completava. A tua presença me fortaleceu. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou. Mas mesmo assim me amou. Esse amor está disponível. O encontre essa noite. O mesmo que me perdoou te perdoa também. Eu fui perdoada! Eu fui perdoada! Os fariseus e os líderes dos judeus ficaram com tanta raiva que mandaram prender Jesus. Eles acusaram Jesus de fazer uma rebelião contra o governo e de quebrar a lei de Deus. Tudo mentira, Jesus nunca fez nada disso. Mas mesmo assim eles prenderam Jesus. E como uma ovelha muda, foi levado ao matadouro. Então fizeram Jesus carregar uma cruz bem pesada. Eles batiam muito em Jesus enquanto ele carregava. Eles machucaram muito Jesus. E quando ele chegou a um lugar alto, eles pregaram Jesus naquela cruz. Aí ele ficou exposto para todo mundo ver. Então logo o sangue de Jesus escorreu pela cruz de madeira. Porque o sangue do cordeiro ainda precisava estar no alto, sobre a cabeça das pessoas.
Só quem estivesse debaixo do sangue seria salvo, lembra? Jesus sofreu muito. Ele chorou de dor. E ele se sentiu abandonado por todos, até mesmo pelo Pai. Mas esse foi o preço a pagar pelos nossos pecados. O justo pelos injustos, a tristeza pela alegria, A morte pela vida. Até que finalmente ele gritou: está consumado. Significa, eu terminei a obra que tinha que fazer. Jesus abriu para nós o caminho direto para Deus. Agora, novamente, podemos ser amigos de Deus. Nós não devemos mais nada a Deus, porque Jesus pagou por nós. E o preço pago foi muito alto. Não se esqueça disso! Pela via dolorosa em Jerusalém se viu os soldados conduzindo meu Jesus, mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz. Já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, mas ouvia a cada passo escarnos a ferir-lhe o coração. Dolorosa ao Calvário segue enfim. Pela via dolorosa em Jerusalém se viu soldados conduzindo meu Jesus, mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou morrendo ali por ti, por mim. Pela via dolorosa ao Calvário segue enfim. Meu sangue, porém, a muitos também iria em mim a Jerusalém. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor,
dolorosa ao Calvário segue em fim. Mas não rejeitou, então assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não reclamou, mas ele não reclamou. Ele só perguntou e em alta voz gritou: Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que desamparaste teu filho? Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que desamparaste teu filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente esse é o Ele não reclamou, ele só perguntou e em alta voz gritou. Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que Desamparaste seu filho. Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que desamparaste teu filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo ali falou: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus.
Depois que Jesus morreu, tiraram o corpo dele da cruz e o prepararam para ser sepultado. Jogaram perfume nele e enrolaram ele com sal branco. Levaram ele para um túmulo cavado dentro de uma rocha. Eles colocaram ele lá e fecharam o túmulo com uma pedra bem grande. Até parecer que acabou a história. As mulheres choravam sem parar e os discípulos estavam confusos, sem direção. Ninguém lembrava o que Jesus já tinha dito. Ele disse: destrua esse templo que eu reconstruirei em 3 dias. Eu sou a ressurreição e a vida, ele disse. E a declaração que ele deu a Pilatos, e eles nem prestaram atenção. Ah, então eu não falei dessa parte? Então volta um pouquinho. Quando Jesus foi preso, eles o levaram para um homem chamado Pilatos, para ele ser julgado. Esse homem era um governador romano, que tinha poder para mandar matar Jesus e para soltar Jesus. Então, ele se vira para Jesus e pergunta: Você é o rei dos judeus? Porque como Jesus falava muito sobre o reino de Deus, os fariseus acusaram ele de falar que era rei. Por isso, Pilatos pergunta para Jesus: E aí, você é ou não é o rei dos judeus? Jesus olha bem no olho de Pilatos e fala assim para ele: É você que está falando isso. O meu reino, ele é eterno, ele não é deste mundo. Jesus era um rei como Pilatos jamais conheceu. Por isso, não seria capaz de compreender. Um reino eterno precisa de um rei eterno que reine para sempre. Jesus é este rei. E logo todos descobriram isso. Se não fosse por tuas costas açoitadas, se não fosse por tuas mãos transpassadas, onde estaria eu? Onde estaria eu? Se não fosse pela lança ao teu lado, se não fosse por teu corpo imolado, onde estaria eu? Onde estaria eu? Graças pela cruz, onde tudo começou. Graças pela cruz, onde teu sangue me lavou. Graças pela cruz, onde o amor me acolheu. Se não fosse por tua vida, onde estaria eu? Se não fosse pela lança ao teu lado, se não fosse por teu corpo imolado, onde estaria eu? Onde estaria eu? Graças pela cruz, onde tudo começou.
Cordeiro Santo, caminho e verdade, me rendo em teu altar. Teu sacrifício me deu liberdade, mudou o meu cantar. Cordeiro Santo, caminho e verdade, me rendo em teu altar. Graças pela cruz, onde tudo começou. Graças pela cruz, onde teu sangue me lavou. Graças pela cruz, onde o amor me acolheu. Se não fosse por tua vida, onde estaria eu? Graças pela cruz, onde tudo começou. Graças pela cruz, onde teu sangue me lavou. Graças pela cruz, onde o amor me acolheu. Se não fosse por tua vida, onde estaria eu? Graças pela cruz. Na manhã do terceiro dia, as mulheres foram ao túmulo para visitar Jesus. Chegando lá, elas tinham encontrado a entrada aberta porque a pedra tinha sido removida. Ficaram sem entender nada. Ué, o corpo de Jesus não estava aqui? Então cadê ele? Foi quando viram um anjo sentado na pedra que havia sido removida. E aquele anjo disse a elas a maior declaração de quem é Jesus. Uma declaração tão poderosa que ainda hoje nós a dizemos. Uma declaração que atravessa séculos e milênios. E mostra quem Jesus foi, é e sempre será. A declaração do anjo foi: porque você procurou entre os mortos aquele que vive. Ele vive! Ele vive! O reino dele não é desse mundo. Ele não é um rei terreno, ele é um rei eterno. E nunca houve um rei como ele, e nunca haverá. Não há outro rei como Jesus. Na verdade, não há outro rei. Um dia ele voltará em glória para buscar o seu povo. Então a ordem dele para nós, enquanto nós esperamos, ele é: prepare agora o caminho do Senhor. 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 Ele voltará. O Rei dos Reis voltará. E ele reinará para sempre. Maranatá. Ora vem, Senhor Jesus.
rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A profecia de Sião, nosso Messias que veio a nós, O único que é digno de o livro abrir, sofreu como um cordeiro, mas o leão ressuscitou. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. Prepare agora o caminho do Senhor. 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 Vale o caminho do Senhor. Prepare agora o caminho do Senhor. Prepare agora o caminho do Senhor. Prepare agora o caminho do Senhor. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. Ó vale, se erguam montanhas, se abaixem, 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 ó
ao vale, se ergam montanhas, se abaixem. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus amados, o silêncio ele já não governa mais. Aleluia. A pedra ela foi removida. Aleluia. E nós podemos hoje nos alegrar com essa notícia, porque a morte ela foi vencida. A cruz não foi o fim da história, não. Aleluia. Porque ele veio, sim, ele veio como um cordeiro. Ele veio como um cordeiro ferido, humilhado, entregue. Mas hoje ele se revela como um leão. E é por isso que nós celebramos, porque nós sabemos que a promessa ela continua viva. Nós sabemos que a nossa esperança ela não morreu. E é por isso que nós nos alegramos, porque Jesus ele não está mais naquele sepulcro, ele não está naquele túmulo, ele ressuscitou. E ele vive para todos sempre. E porque ele vive, nós podemos esperar, nós podemos crer, nós podemos se alegrar. Aleluia. Então, saiba de uma coisa, que nessa noite todo coração se dobre a Ele. Que nessa noite toda a língua celebre o seu nome. Que nessa noite todos nós declaremos em uma só voz que Jesus, Ele vive. E Ele não apenas vive, Ele reina. E Ele não apenas reina, Ele reinará.